Essas Bíblias, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versículo 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã e a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou-se e assentou-se debaixo de um junípero, acho que está zimbro, né? E pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, aqui uma história, né? Narrativa bíblica, trazendo uma passagem sobre a vida do profeta Elias, que nós já conhecemos. Pelo menos os leitores da Bíblia já conhecem, né? Já ouviram alguém falar sobre o profeta Elias. E tem uma palavra que é muito usada hoje na sociedade moderna, os irmãos já devem ter ouvido: resiliência. Está sendo usado demais, né? Resiliência. Como eu não gosto muito dessa palavra, eu coloquei aqui um tema nessa reflexão: capacidade de se adaptar às mudanças. Porque resiliência, segundo o dicionário, é aquela pessoa que tem a capacidade, é como uma borracha. Os irmãos já viram aquela borracha que você estica ela, estica, ela volta no mesmo lugar e volta a ser aquilo que era. Então, a resiliência é isso, é a capacidade de se adaptar às mudanças e continuar sendo a mesma pessoa. Então nós percebemos, mesmo essa palavra estando em voga, né, muito usada nos dias de hoje, mas eu fiquei pensando aqui, olhando para a vida do profeta Elias, muitas coisas que aconteceram na vida desse homem de Deus, antes dele ser tomado pelo próprio Deus, né? Só existem dois personagens na Bíblia, que a Bíblia nos mostra que não passaram pela morte, não conheceram a morte. Um é Enoque, o outro é o profeta Elias. Mesmo que alguém tente negar até, dizer que não, que na verdade ele morreu sim, é que ele foi trasladado para um outro lugar, para uma outra cidade. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia com um pouco mais de detalhe,
e olhar com um pouco mais de atenção, a gente percebe que realmente Deus o tomou para si, num redemoinho, porque me parece, irmãos, que alguns homens de Deus, essa terra, esse mundo não era digno deles. A gente percebe isso quando vai ler a carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando a Bíblia trata sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz que eram homens que o mundo não era digno deles. Elias é um desses homens, que passou por muitas e muitas dificuldades, e no Novo Testamento, a Bíblia diz que esse homem, Tiago fala, que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, e o céu se fechou por 3 anos e meio, não teve chuva. Depois ele orou de novo, e choveu uma chuva torrencial. E ele não falou assim, não vai chover, segundo a palavra de Deus. Ele disse, não vai chover, segundo a minha palavra. Então os irmãos percebam que esse homem tinha crédito com Deus, Então eu quero mostrar aqui nessa noite, rapidamente, quais as atitudes que Elias tomou, e que acabou ajudando ele a suportar as pressões, as terríveis pressões que ele sofreu, e que também nós sofremos aqui, muitas delas parecidas com as pressões que Elias sofreu. Quem de nós aqui nunca sofreu as pressões aí de fora? Tribulações, Você sabia que a palavra tribulação significa falta de espaço? É como você está preso dentro de um lugar. Imagine com esse calor aqui, preso dentro de um local onde não há nem como se mexer. É isso que é tribulação. Agora, quando se fala em grande tribulação, que é o que vai ocorrer naquele período de governo do anticristo, aí já é outra coisa bem pior. Tribulação é o que nós passamos agora, Covid-19, pandemias, dificuldades, perseguições, escassez, problemas em muitas áreas da sociedade, como nós estamos vendo, mas nós servimos o Deus vivo. E como a irmã Roberta já falou aqui nessa noite, que Ele está conosco em todos os momentos, é o Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas. Então, irmãos, percebamos aqui, vamos olhar um pouquinho aqui com atenção, pelo menos 3 atitudes que Elias tomou para poder suportar toda a perseguição que foi imposta por uma mulher endemoniada chamada Jezabel, esposa do rei Acabe. Mas quem mandava era ela, viu? Inclusive tem um estudo, parece que eu já até dei esse estudo aqui uns anos atrás, que fala sobre o espírito de Jezabel, que é um espírito predominante sobre mulheres que, principalmente esse movimento que nós estamos vendo aí, chamado movimento feminista, que são mulheres que não se submetem a nada, nem mesmo ao seu próprio marido, porque elas querem dar ordem e querem subjugar até o próprio marido. E tem maridos também, que a gente pode perceber também que não são dignos das suas esposas. Mas o espírito de Jezabel é um espírito tão terrível que atuou na vida dessa mulher chamada Jezabel, que depois Jesus vai fazer uma metáfora no Novo Testamento de uma mulher também na cidade de Tiatira, que tinha esse mesmo espírito na vida dela. Esse não é o espírito de Jezabel, mas é o mesmo espírito de Satanás que tenta perturbar a igreja a todo momento. O espírito de Satanás está aí por fora. Então, voltando aqui, irmãos, para não perder o raciocínio, quando Jesus fala sobre a igreja de Tiatira no Novo Testamento, ele chama uma mulher que o nome dela era Isabel, ele chama ela de Jezabel, porque o mesmo espírito que estava na vida dessa mulher chamada Jezabel atuava na vida daquela mulher que era esposa do pastor da igreja de Tiatira. Ela vai impor uma perseguição ferrenha contra o profeta Elias, porque ele havia matado 850 profetas falsos. Ele desafiou esses profetas sobre o Monte Carmelo, e ali, tomado totalmente pelo Espírito Santo, ele pôde provar quem era o Deus vivo. E depois ele matou a todos eles ao fio da espada, e ela então ficou totalmente possessa, e disse o que nós lemos aqui, no versículo 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, ela manda um mensageiro ir até ele,
e ela dá o seguinte recado. Mensageiro a Elias, ele disse: assim me façam os deuses que ela servia, né? Baal, Azera e outros deuses. O outro ainda: se até amanhã estas horas não fizer na tua vida como a de um deles quem? Os profetas que ele matou. Então ela lança uma ameaça de morte para ele. Quando ele fica sabendo disso, muitos pregadores dizem que ele se acovardou e correu, né? Foi embora. Mas quando a gente vai olhar o texto com um pouco mais de cuidado, a gente percebe que não é nada disso. É claro que ele estava totalmente depressivo aqui, porque os homens de Deus, irmãos, também ficam depressivos. Estão sujeitos a terem problemas emocionais, tristeza, apatia, angústias. Tudo isso está sujeito porque nós, todos aqui, somos compostos de emoções, né? E elas estão à flor da pele, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora. Então observe comigo. A primeira coisa que eu percebi na vida de Elias, para ele poder suportar toda a pressão que ele estava vivenciando, e que eu aconselho para todos nós, que há momentos que nós vamos precisar fazer isso, é sair do local que lhe causa pressão. Primeira coisa, olha o versículo 3, como diz: quando ele viu aquilo o quê? Quando ele recebeu a mensagem que o mensageiro havia levado, ele analisou e ele percebeu a situação grave que ele estava vivendo e toda aquela pressão. Então ele se levantou e foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, o qual pertence, isso aqui é uma cidade, um território, dentro do território de Judá, que pertencia à tribo de Judá, e deixou o seu servo, que ele disse para ele: ó, você pode ir, e a Bíblia diz que ele seguiu de viagem, um dia dentro do deserto, isso aqui é um tempo longo, e ele então, a Bíblia diz que ele vai se assentar debaixo de uma árvore, de um zimbro, aqui a minha tradução chama de junípero, e ficou por ali. Então a primeira coisa, irmãos, tem momentos, não significa abandonar ou fugir, mas tem momentos que a única saída ou estratégia é a gente deixar o local onde a gente está passando por grandes pressões. Tem pessoas que dizem que é fugir, né? Está se acovardando, porque tem momentos que nós vamos precisar tomar um fôlego, sabia? Porque se nós não tomarmos um fôlego, nós não suportaremos a pressão. Estamos vivendo dias terríveis, assim como o profeta Elias estava passando. Eu não sei como está a vida de cada um aqui, eu não sei qual o tipo de pressão que talvez você esteja passando, no trabalho, né, nos negócios, no dia a dia, nos relacionamentos, mas o certo é que existem momentos que às vezes nós precisamos deixar, como Elias fez aqui, né? Pôr a cabeça no lugar, dar uma refrescada, dar uma refletida. E como às vezes existem brigas, né, no casamento, que às vezes a pessoa sai, vou sair um pouco, né? Não é dar tempo igual novela, não, né? Isso é coisa de novela. Vamos dar um tempo. Quem faz isso aí são as pessoas que não são tementes a Deus. Às vezes você precisa sair um pouco, refletir, pensar um pouco, como que você vai agir, como que nós tomaremos uma atitude, isso faz parte, para que a cabeça também não venha a entrar em colapso, porque isso pode ocorrer. Elias faz isso. Tem um ditado que diz, até a poeira dá uma baixada, né? Ele fez isso, se afastou, e ele está indo numa direção aqui, irmãos, que nós precisamos sempre lembrar. A direção precisa ser sempre Deus. Elias está indo na direção de Deus. Então, o importante, irmãos, é que às vezes nós precisamos sair. Como eu, aqui em Colina, cheguei à conclusão de que para mim não dá para ficar mais aqui. Chegou o momento, meu ciclo aqui se encerrou, né? E eu preciso realmente ir embora. E tem pessoas que até já disseram para mim, não, pastor Mauro, reflete um pouco mais, né? Uns dias atrás eu estive ali em Monte Azul e conversando com o pastor lá. Ele falou, não, esse ano que vem aí vai melhorar. Dá um tempo aí e deixa para ir embora outro dia, espera mais um pouco. Mas, irmãos, tem momentos que a gente precisa tomar uma decisão, né? Precisa fazer como Elias. E vamos dar uma olhada num texto. João 8:59. Glória a Deus. Olha como diz a palavra de Deus. Preste atenção na atitude de Jesus, ó. João 8:59.
Olha a palavra do Senhor para nós aqui nessa noite. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Vocês perceberam que tem momento que até Jesus ele se afastou. Jesus poderia ter resolvido isso aí assim, ó, como ele resolveu em outras vezes, né? Que as pessoas queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, mas dessa vez ele percebeu que ele precisava se afastar. Porque há momentos na nossa vida que nós vamos ter que fazer isso. Em situações, irmão. Há momentos, a Bíblia não diz lá em Eclesiastes 3, tem momento de falar e momento de estar calado, momento de juntar pedras e momento de espalhar pedras, momento de abraçar e momento de apartar-se de abraçar. Tem pessoas que estão dizendo até que é a pandemia, né? Agora não é tempo de abraçar ninguém, momento de se afastar. Tem momentos que nós vamos precisar fazer isso. É o que Elias fez. Há momentos nas nossas vidas que a melhor decisão é se retirar. Pensa aí, irmãos, não tem algum tipo de pressão que você pode estar vivenciando agora, que talvez você precisa dar uma afastada, para você tomar um fôlego, recarregar as baterias, para depois você continuar a jornada? Elias fez isso e ele estava depressivo. E eu vou mostrar aqui no próprio texto, para vocês, como que Deus tratou a depressão de Elias. Vocês vão perceber através do próprio texto, numa leitura simples. A segunda coisa que eu percebi aqui, primeiro, sair do local onde está sendo muito pressionado. Segunda coisa, continuar caminhando. Não pode parar. Nós não podemos parar. Como diz lá em Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então nós podemos tomar um fôlego, podemos nos afastar de algumas situações, mas nós estamos caminhando. O nosso descanso não é aqui, a nossa esperança não é aqui, né? O nosso repouso é numa pátria feliz, e nós temos que continuar a jornada. Elias continuou caminhando, ele já estava bem distante do palácio de Jezabel e de Acabe, mas ele continuou andando, né? Ele havia entendido toda aquela idolatria de Baal, de Azera, que Jezabel havia estabelecido no reino de Israel. Então ele percebeu, eu preciso me afastar da situação, mas eu não posso parar. O caminho é longo, a jornada é longa, mas Deus me fortalecerá. Olha o versículo 7, acompanhe comigo o versículo 7. E olhou... vou ler o 6 também, o 6. Enquanto ele estava deitado, dormia debaixo de um zimbro, junípero, e eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Isso aqui, irmãos, deitar e dormir é característico de quem está cansado e depressivo, porque o sono ele é reparador. Enquanto nós dormimos, os nossos órgãos eles entram num estado de... Eles continuam trabalhando, mas num estado um pouco mais tranquilo. Eles entram num estado de reparação, e as células vão se renovando. E a nossa mente, por isso que quando nós não conseguimos desligar a mente, nós não conseguimos dormir. Ela fica trabalhando e nós não descansamos. Então é necessário sono. Uma das coisas que os especialistas dizem para reparar cansaço emocional, não só físico, é o sono. O sono é reparador. Elias está dormindo, mas também a alimentação. Percebam que no versículo 6, a Bíblia diz assim, ó, e olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Estava cansado? Sim ou não? Geralmente quando a pessoa come, ela começa a recobrar a sua energia, porque todas as proteínas, os elementos que existem no alimento, vai nos trazendo novamente a capacidade de voltar a ter uma atividade. Mas ele estava tão cansado que ele voltou a deitar. Olha a terapia que Deus está tratando com Elias: alimentação, água, repouso. Ele está junto ao ribeiro de Querite, né? Ali, ele vai andar, ele vai sair daqui depois, vai andar mais um pouco, vai ficar perto ao ribeiro de Querite. Vai ter um momento que até os corvos, que há um questionamento, debates teológicos que diz que não são os corvos, mas são árabes, né? Os árabes que levaram comida para ele. O certo é que Deus levantou uma provisão para que alguém levasse comida para ele. E a Bíblia diz que ele levantou depois, olha, acompanhe comigo o versículo 7.
E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te, come. Olha ele comendo de novo, porque a jornada é demasiadamente grande. Então, irmãos, a Bíblia diz que ele vai se levantar, vai continuar caminhando. Nós não podemos parar. Que vem vontade de parar? É claro que sim, né? Quantas vezes você já teve vontade de parar? Com tudo. Eu, irmãos, durante esse período de quase 20 anos que eu estou dirigindo igreja, eu já tive vontade de parar muitas vezes. Arrumar um trabalho, ir trabalhar, né? Porque não é fácil. A jornada é muito pesada. E eu sei que na vida dos irmãos também tem momentos que vocês querem parar com tudo, né? Porque isso é normal do ser humano. E tem pessoas, irmãos, que às vezes ele não continua andando, ele não sai do lugar onde ele está. Ele não sai, porque parece que ele está amarrado ali, né? Ele não tem um poder de ação para sair. Parece que ele está amarrado ali. E depois o sofrimento vem de uma tal forma que eles terminam totalmente extenuados, quebrados, né? Caindo em tristeza, depressão, ficam estagnados. O local de pressão, às vezes ele precisa ser abandonado. Segunda coisa, abandonar aquele lugar, mas continuar caminhando. Porque Elias, a priori aqui, ele pensou: vou deitar aqui debaixo, vou pedir a morte, Deus vai me matar, e aí eu vou resolver o meu problema, né? Porque tem pessoas que pensam que tirar a própria vida, ou pedir a morte, ele vai resolver o problema. Muitas pessoas acabam cometendo suicídio, porque acreditam piamente que ao se suicidar, resolverão todos os problemas. E às vezes, irmãos, isso aí é uma roleta russa, né? Porque quem garante que uma pessoa que tira sua vida, do outro lado na eternidade ele vai alcançar a salvação? Quem é que garante isso? Parece que há um risco muito maior de uma pessoa que tira sua própria vida não alcançar a salvação do que alcançar. Ainda que a Bíblia não seja muito clara a respeito desse assunto, embora a Bíblia diz no Decálogo: não matarás, significa que eu não posso matar outrem e não posso tirar minha própria vida, porque o dono da vida quem é? É o próprio Deus, foi Ele quem deu. Mas há um pensamento equivocado: se eu tirar minha vida, vai resolver tudo. Se eu morrer hoje, acaba tudo, resolve tudo. Elias estava pensando assim, pediu a morte e disse: eu não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida, Senhor. Entretanto, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos continuar caminhando, porque o nosso alvo é a pátria celestial, é estar com o Senhor. Quem crê na vida eterna precisa continuar caminhando. É logo ali. As dificuldades são grandes, as lutas vêm, as perseguições vêm, as tribulações vêm para tentar nos parar. Nós nos sentimos fracos e abatidos, mas o Senhor está conosco a todo momento. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente no momento da angústia. O salmista diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. No livro de Provérbios está escrito: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então nós estamos esperando nele. Glória a Deus. Vamos ler mais um texto. Mateus 26, 41. Olha o que a Bíblia diz. Jesus vai ensinar, né? Glória a Deus. 26, 41. Olha lá. Como diz a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que é a carne? É a natureza caída do homem. A nossa natureza caída, que veio lá de Adão, ela é fraca. A qualquer momento ela quer voltar lá, para as mesmas coisas, para o mesmo caminho. E às vezes falta fé, falta crer, né? Ficamos céticos. A Bíblia diz em Mateus 8, 26, que Jesus ele ficou irritado com a imaturidade dos discípulos, né? Dos seus discípulos. E às vezes nós também
temos momentos de tanta vulnerabilidade, somos volúveis, ouvimos a palavra, entendemos ela, Deus fala conosco, acreditamos que ela é a palavra de Deus, acreditamos que a Bíblia, ela é inerrante, a supremacia das Escrituras, como vai ser estudado na próxima revista agora, da Escola Dominical, mas quantas vezes, nós ficamos vulneráveis. Elias também estava assim, mas ele vai continuar andando. Eu pergunto para você aqui nessa noite, você está pronto, irmão, para continuar caminhando? Ainda que você precise se afastar daquilo que está te trazendo muita pressão, mas não se afastar para ir debaixo de um zimbro, deitar lá, como aconteceu com Jonas, fugiu lá da presença de Deus, Deus trouxe ele, fez ele ir pregar lá, em Nínive, a cidade se converteu, mas depois ele deita debaixo de uma boboreira lá, fica lá, Deus manda lá um verme para comer aquela boboreira, morre aquela planta, ele começa a chorar, lamentar, e Deus fala, Jonas, você está se lamentando por uma boboreira, e você não está se lamentando por 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, porque Jonas odiava aquele povo, a mensagem que ele pregou trouxe conversão, ele não queria que aquele povo se convertesse, mas irmãos, a nossa jornada não acabou, nós precisamos seguir, há um monte de Deus a ser buscado, há um monte de Deus a ser conquistado, não é o Monte Horebe como Elias está fazendo, mas para nós é o Monte Sião, aonde está a cidade santa, que os salvos vão morar, glória a Deus. Terceira coisa, que eu percebi, que nós às vezes precisamos fazer, que Elias fez, se refugiar no monte de Deus, aonde? Em qualquer lugar. Você sabia que o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, Horebe é um termo hebraico, Sinai é uma palavra grega. Na verdade, o Monte Horebe, o Monte Sinai, fica na Arábia. Muita gente que vai a Israel, é levado lá no Monte Sinai errado, que fica lá na península do Sinai, ali no Egito. Não é ali o Monte Sinai fica na Arábia Saudita, a terra de Midian. Isso ficou escondido muito tempo, mas a Bíblia já fala isso há muito tempo, na carta aos Gálatas, que Sinai é um monte da Arábia, justamente onde o apóstolo Paulo ficou ali por 3 anos. Então Elias está indo na direção desse monte. Olha o versículo 8, acompanhe comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. E ele se levantou, o segredo é esse, viu? Estava deitado, se levantou. Como que ele se levantou? E comeu e bebeu, e com a força daquela comida. Sabe o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Coma essa palavra que nós estamos ministrando aqui, coma dela, é o alimento espiritual, se fortaleça, porque Deus tem uma jornada para você e para mim, e nós precisamos continuar. Só vai parar a jornada quando Deus disser que tem que parar, só vai parar a jornada se Ele buscar a sua igreja, quando Ele buscar a sua igreja, ou quando nós formos chamados. A jornada ainda não acabou. Ele disse para Daniel, tu porém vai até o fim. Então observe, ele se levantou, versículo 8, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, ele caminhou até Horebe, o monte de Deus. O grande problema, irmãos, é que Elias estava num momento de grande desgaste emocional, e às vezes quando nós estamos assim, nós costumamos perder a direção. E às vezes nós até caminhamos, mas na direção errada. Só que a direção que nós temos, Deus nos dá através da sua palavra. Não podemos ir na direção de qualquer monte. A direção nossa é no monte onde Deus habita. Então, olha aqui, você está abalado emocionalmente, tem alguma coisa na sua vida, no teu trabalho, em qualquer lugar que está te tirando suas forças. Isso serve para mim também, que a cidade de Colina me sugou aqui, irmãos. Eu vou falar para vocês, a cidade de Colina me sugou. Sabe quando você pega uma polpa de uma fruta, você suga toda aquela polpa e fica só o bagaço? Mais ou menos assim. Só que eu preciso caminhar na direção do monte de Deus. Eu não posso sair daqui de Colina, ir para qualquer lugar, chegar lá e eu perder o foco e perder a direção, porque há uma jornada para ser completada, há um caminho a ser completado. Isso serve para vocês aqui também,
ouça essa palavra, pegue essa palavra, absorva o máximo que você puder, se alimente com ela, e essa semana coloque ela em prática. Deus te fortalecerá, Deus te trará direção, Deus trabalhará nas situações que você e eu não temos capacidade. Deus usará outras pessoas que estão próximas de você, para que você entenda o trabalhar de Deus. Olha aqui, a Bíblia diz, né? Eu já ouvi tantos pregadores, irmãos, dizer assim que Elias estava fugindo de uma mulher, covarde, né? Fugindo de uma mulher, tinha enfrentado 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera, e estava fugindo de uma mulher agora. Mas olha a vida desse homem aqui, irmãos. Na verdade, ele estava totalmente desgastado, porque é um ser humano como nós. E ele agora recebe uma mensagem negativa. Mensagens negativas podem nos trazer declínio emocional, físico e espiritual. Você sabia, irmãos, que tem até tipos de câncer que são desenvolvidos por questões emocionais? Sabia disso? Tem alguns tipos de câncer que as pessoas podem desenvolver que são provenientes de questões emocionais. Porque o emocional fala muito de nós. A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favo de mel e são saúde para os nossos ossos. Por quê? Porque o nosso emocional abalado, ele vai mandar mensagens negativas para o nosso corpo, e nós vamos sofrer constantemente. Elias estava assim, e a Bíblia diz, irmãos, que ele vai chegar, né? Vai caminhar. Havia muito tempo ali, ele estava enganado quando ele vai entrar na caverna e ele vai dizer: Senhor, só eu fiquei, Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: só eu sou homem de Deus. Irmãos, jamais nós podemos pensar isso, porque Deus sempre tem alguém, Deus sempre tem uma ferramenta, Deus sempre tem alguém para colocar no lugar de outrem. A obra de Deus não para. Na obra de Deus nós não somos, nós sim, a pessoa é insubstituível, mas o trabalho que ele faz não, outra pessoa pode fazer e fazer até melhor. Então, irmãos, não podemos ter essa pretensão, e eu jamais posso pensar: vou embora de Colina, como vai ficar essa obra? Vai ficar aos cuidados do dono dela. O dono dela é o Senhor Jesus, é Ele que cuida, é Ele que levanta, é Ele que faz. Quantas pessoas pioneiros nas Assembleias de Deus já morreram, mas Deus levantou alguém, colocou no lugar, e o trabalho continuou, a obra de Deus continuou. Quando Elias estava lamuriando e dizendo: não tem mais ninguém, só eu fiquei, Deus disse: não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Sai dessa caverna agora, vai lá e unge Eliseu no teu lugar como profeta. Deus sempre terá alguém. Nós estamos preparando o caminho apenas, assim como João Batista preparou o caminho para alguém maior que ele, para Jesus, né? Nós estamos preparando o caminho. E aqui, ó, ele se refugiou no monte de Deus. Quero perguntar para você aqui, irmãos: aonde você tem se refugiado? Qual é o teu refúgio? Provérbios diz assim: torre forte é o nome do Senhor, o justo correrá para ela e estará em alto refúgio. Então aqui, Elias está indo para o Monte Horebe, e eu vou falar uma coisa para você aqui, ó, que acontece com Elias e acontece conosco. Quando Elias estava dentro da caverna, caverna é lugar de se esconder mesmo, né? Tentar se esconder. Ele estava dentro da caverna e começou a acontecer alguns fenômenos ali. Começou a vir um raio, veio um trovão, veio uma tempestade. Ele pensou que Deus estava ali, né? Só que Deus não estava. Às vezes, irmãos, vamos tomar cuidado para nós não pensar que Deus está em todo lugar aí, viu? Falando em todo lugar, porque Ele não está. Toma cuidado. E a Bíblia diz que de repente veio uma brisa suave. E aí ele percebeu: é Deus. E Deus falou: sai para fora, Elias, dessa caverna. Vai lá e unge Jeú como rei de Israel, Eliseu no teu lugar, no lugar de um profeta. E vocês sabem que Jeú, irmãos, é o rei que vai matar Jezabel, né? Jeú é o rei que matou Jezabel. Jezabel estava no alto do palácio, ele chegou com o seu carro embaixo, e aí ela disse assim: viestes perturbar? Quem és tu que viestes perturbar? E aí ele deu ordem e disse: joga essa desgraçada, ele usa esse termo, joga essa desgraçada para baixo. E na mesma hora ele, como rei, os servos jogaram,
E a Bíblia diz que Jeú passou com o carro sobre ela, em cima dela. E sabe o que aconteceu com ela? Os cães comeram a sua carne e lamberam o seu sangue. A mulher que desafiou o profeta Elias. A mulher que, irmãos, nunca é bom desafiar as coisas de Deus, viu? Quem faz isso pode ter uma consequência muito séria, né? Muito séria, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Essa semana eu ouvi uma declaração do Gilberto Gil, né? Por incrível que pareça, ele já foi ministro da Cultura aqui no Brasil, né? Os irmãos imaginam, um país que teve Lula como presidente e Gilberto Gil como ministro da Cultura. Vocês imaginem que desgraça. E sabe o que ele disse, o Gilberto Gil, numa roda de amigos lá? Ele disse assim, eu já frequentei a igreja, viu? Frequentei quando eu era criança, jovem, adolescente, a igreja católica eu frequentava com meus pais. Só que depois que eu fui passando o tempo, eu fui ficando mais esperto e eu descobri uma coisa. Deus não existe. Não foi Deus que criou os homens, foram os homens que criaram Deus. Então os irmãos imaginem como é o ser humano, né? Isso não é uma boa coisa para se falar, né? Mas o certo é que Jezabel, com todo esse processo, ela acabou morrendo. Termino essa reflexão dizendo para todos nós, vamos caminhar na direção do monte de Deus. Lá no monte de Deus, ele tem uma resposta. Lá na presença de Deus, aqui na igreja, quando nós abrimos a Bíblia, nós temos uma resposta. Deus fala ao nosso coração. Deus nos instrui, Deus nos prepara, Deus nos fortalece, Deus renova as nossas forças, Ele tem alimento, Ele ainda envia o seu anjo para nos dar água, comida, descanso, para nós caminharmos na direção do seu monte. Que possamos guardar essa palavra, termos uma semana tranquila, sair do local da situação que mais nos pressiona, continuar caminhando e buscar refúgio no monte de Deus. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Glória a Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por